Ei, galera, estamos aqui, né, de uma forma diferente para passar uma mensagem para vocês. Espero que vocês fiquem até o final desse vídeo, né? Não prestem atenção nos minutinhos aqui, de quanto tá curto ou tá longo, não. Mas espere e seja tremendamente abençoado pela a palavra que essa lindona vai trazer pra gente. Águida, né? A paz. É com você agora. A paz a todos. É um prazer estar aqui, né, trazendo a palavra de Deus. Nós sabemos que Ele sempre está, né? Ele sempre está nos guiando, nos moldando, né? Então, que seja, né? Que seja conforme Ele quer, né? Então, vai fazer a oração? Não, Vitória? Amém. Vitória vai fazer a oração para a gente Vamos começar orar aqui. rapidinho. A paz. Amém. Amém. Jesus, nós te agradecemos, muito obrigada. Obrigada, Deus, porque tu sabe de todas as coisas. Obrigada por cada vida que vai ser edificada através dessa mensagem. Eu peço para que o Senhor venha e use tremendamente a vida de Águida, Pai. Que saia da boca dela somente o que tu queres falar, Pai. Porque eu creio de todo o meu coração que a palavra que ela preparou veio diretamente do teu coração, Pai. Então eu te agradeço por tudo que nós passamos para chegar até aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. E amém. É isso. Tá com você, fica à vontade. Amém. Todos a ouvidos. Obrigado. A paz a todos, né? A palavra que, né, Deus trouxe hoje, né? É para a gente lembrar, né? O tema é os dias em que o sol se recusar a brilhar, né? Então, assim, Deus me colocou essa mensagem e assim, não foi tão fácil para mim, porque o texto que Ele me colocou, né, não é um texto que a gente usa muito para esse momento, né, de falar nesse momento, como lembrar quando o sol deixar de brilhar, né? Então, assim, eu vou pedir a vocês que vocês abram, né, na palavra em Lucas 23, de 44 a 49. Lucas 23, de 44 a 49. Lucas 23, né, ele traz a passagem desde quando Jesus, né, ele é entregue a Pilatos até a Crucificação. Até a crucificação, não, até realmente ele ser o sepultamento, né? Até o sepultamento. Então, vai de Pilatos, depois Herodes, depois volta de novo para Pilatos. Então, assim, é um momento, né, que Jesus ele está ali, em silêncio, né, sendo apenas obediente ao Senhor, né, ao nosso Deus. Então, Lucas 23, 44, 49, ele fala mesmo na passagem da morte de Jesus, né? É o momento que ele se entregou. Então, a palavra de Deus, ele fala assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E todas as multidões rendidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, lamentando e batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as multidões que o seguiam, né, desde a Galiléia, permaneciam a contemplar de longe essas coisas. Então, assim, eu quero que vocês frisem a passagem que diz assim, o primeiro, né, que diz: escurecendo-se o sol, né? Então, assim, quando a gente vai ver naquele tempo, né, os astrólogos dizem que é impossível ter havido um eclipse solar,
porque era lua cheia e o eclipse solar nunca acontece na lua cheia, né? Então, assim, Deus ele faz as coisas tão sobrenatural que quando a gente olha, ele consegue, né, a meio-dia trazer as trevas, escurecer, o sol se recolher. Então, assim, a gente começa a se lembrar quantas vezes esse sol ele se esconde em nossas vidas também, né? E em quantas vezes nós não somos esse sol, né? Que diante da situação a gente realmente também se esconde, né? Então, assim, eu quero trazer para vocês isso, que vocês pensem assim, no sol, né? Esse sol é o primeiro ponto que eu quero trazer. Esse sol sou eu e é você, né? Esse sol, muitas vezes, nós se comportamos como esse sol. Esse sol, ele se escondeu, né, no momento em que Jesus se entregou ao Pai. E muitas vezes na nossa vida nós também se comportamos com esse sol. A gente vê uma situação difícil e a gente se recolhe, né? Então, assim, o sol, quando a gente se coloca nesse lugar, a gente vê que a gente se torna uma pessoa que, de certa forma, esquece as promessas do Senhor. Esquece o que a gente pode, o que a gente veio ao mundo e o que a gente vai fazer. Vê só, se a gente for esse sol, a gente esquece que Jesus, ao terceiro dia, ele ia ressuscitar, né? Então, por que parar de brilhar? Né? Então, por que você se esconder? Eu quero trazer isso para vocês, que a palavra de Deus, ela é muito clara e ela afirma a todo instante que nós fomos comprados por um alto preço. E que esse alto preço, ele tem uma glória. E se por cada situação a gente se esconder, como esse sol se escondeu, né, nós deixamos de estar naquele caminho que vai levar ao Senhor, né? A palavra de Deus diz que o verbo ele se fez carne, né? Ele morreu, ele invadiu o Hades, mas nos esquecemos que ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós esquecemos que ele fez isso por nós, né? Por mim, fez isso por você. Então, assim, nós precisamos sempre, quando vier, né, esse sol, que nessa hora formos nós, a gente se lembrar que tem o terceiro dia. A gente se lembrar que tem a ressurreição. A gente se lembrar que a gente tem um lugar no céu. Então, assim, o que a gente tem que também lembrar, quando nós fomos esse sol, é que Jesus, ele não foi assassinado. Jesus, ele se entregou, né? Ninguém aqui na terra tinha esse poder de assassinar Jesus. Ele se entregou, ele disse: Senhor, né? Pai, eu entrego meu espírito. Então, a gente tem que lembrar disso, que Jesus, ele veio com um propósito e nós não podemos deixar de brilhar, né? Nós não podemos deixar de brilhar por essas situações que nos acontecem, né? Muitas vezes a gente esquece que essas tempestades, elas vêm para nos fortalecer, né? E a todo instante Jesus dizia: eu vou precisar ir, porque senão o Espírito Santo não vem, então, assim, e a gente às vezes esquece, e a gente torna-se a sair do caminho e voltar a ser esse sol que se esconde, né? Então, assim, nós estamos vivendo, assim, uma fase onde essa pandemia ela veio também, né? E de certa forma nos trancou, nos isolou, né? Nos colocou num lugar onde a gente nunca pensou que estaria, né? Fora isso tudo, continua os problemas pessoais, os problemas financeiros, familiares, né? Mas a gente tem que entender que o sol, ele é para brilhar, né? Nós viemos para brilhar. E se nós deixarmos nos esconder, né, a gente vai perder
a gente vai perder de confiar no Senhor. A gente vai perder de saber, né, que nós temos um lugar no reino dos céus. Então, assim, eu venho convidar vocês a sempre vocês se direcionem, né? Saibam por que vocês vieram aqui, né? Em João 13:33 ele fala: tenho dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, assim, aquele sol, por um momento, ele se esqueceu do terceiro dia. Ele se esqueceu do propósito. Ele se esqueceu que Jesus ele veio como um plano de Deus, né? E ele cumpriu. Então, assim, é o que a gente tem que tentar, que quando esse desânimo vir, a gente não deixar de brilhar, a gente tem que se alegrar no Senhor, né? O segundo ponto que eu vou falar com vocês é: se Deus fez o sol, se Deus fez você e eu, nós somos essenciais aqui. Nós temos um propósito, né? Então, assim, muitas vezes, a gente às vezes fica pensando: meu Deus, eu acho que eu não vim no lugar errado. Talvez não era para eu vir agora, talvez era para eu vir depois. Mas, assim, Deus ele não erra, né? Então, assim, nós temos um propósito. Nós temos que saber que como Jesus veio com o propósito dele, nós temos um propósito aqui, né? Nós precisamos levar a toda criatura essa palavra de Deus. E como é que a gente consegue fazendo isso? A gente tem que tentar agir, pensar e sentir como Jesus, em tudo, né? Jesus ele veio como um exemplo de perseverança, né? De ousadia, de temor aos mandamentos do Senhor, né? Ele quebrou todas as, né, como é que a gente pode dizer? Ele quebrou todas as articulações daquela época dos mestres, né? Onde eles acreditavam que as leis, né, elas antecediam o amor. E se a gente não tiver amor, a gente não é nada. Yes. Né? Então, assim, o que a gente tem que crer é que Jesus ele trouxe as promessas do Senhor, né? Há muito tempo antes de Jesus já se falava no Messias, já se falava para que ele vinha, e a gente acabava se esquecendo, e a gente se escondia como o sol, né? Esquecia que Jesus ele veio, né? Não foram as multidões, fala, né, em Lucas 23 que elas gritavam, né? Soltem Barrabás, soltem Barrabás. E Jesus lá calado, né? Aquilo ali era um plano de Deus. A gente sabe que se a gente for olhar, a gente vai se entristecer e vai se esconder como o sol. Mas quando a gente lembra que Deus ele fez esse plano tão perfeito e que tem o terceiro dia, a gente não pode deixar de brilhar, né? Outra coisa assim que a gente precisa saber é que ele foi até o fim, né? Jesus calado, ele foi até o fim. E se a gente continuar a brilhar, se a gente não continuar a brilhar, a gente vai perder essas etapas, a gente vai perder onde e muitas vezes na cruz, a gente esquece que existia um que blasfemava contra Deus, mas existia um lá que se arrependeu, né? Ele se arrependeu, ele pediu que o Senhor lembrasse dele, né? E assim foi prometido. O Senhor lembrou dele. Eu creio que o Senhor lembrou, porque as Escrituras elas não mentem, né? Então, assim, nós precisamos sempre trazer isso. Quando a gente vê que nossa luz ela não está irradiando, quando a gente vê que a nossa luz ela está querendo se esconder, a gente tem que se lembrar das promessas do Senhor. A gente tem que se lembrar que fomos comprados por um alto preço, né? E irradiar nossa luz. E em Coríntios, né, que fala sobre esse alto preço, ele está em 1 Coríntios 6:20, que diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus. Nós temos que glorificar, né? Não é porque o sol viu Jesus na cruz sem merecer, cheio de pecado, que ele se recusou a brilhar. A gente tem que entender que essas situações difíceis vão vir, né? Vão vir,
mas que nós vamos estar glorificando a Deus. Né? A gente tem que glorificar a Deus. E o terceiro ponto que eu quero dizer assim, é que a gente, quando vem essas coisas difíceis, a gente volte a brilhar. A gente recomece. Depois da crucificação, teve o terceiro dia. Ele voltou aos seus, pregou, orientou. Né? Então, assim, Jesus ele voltou, ele pregou, ele orientou novamente, ele instruiu novamente, ele mostrou as pisaduras, ele disse como ia ser e muitos não creram e ele precisou ainda mostrar as mãos. Então, assim, a gente tem que entender que quando a gente sabe que existe esse propósito, vai ser cumprido. E vai ser cumprido conforme Deus disse, né? Com sua justiça, com seu amor, né? Com sua fidelidade, né? Então, assim, Jesus ele veio, ele passou pela cruz, ele ressuscitou, ele ficou ainda com as pessoas e ele voltou para o lugar que é dele, né? Ele voltou para o Pai. Então, assim, a gente tem que voltar a brilhar. Né? Nas coisas difíceis a gente não pode se fechar, não pode se esconder. Hoje a gente sabe que nós temos um advogado, né? Nós temos uma pessoa que ele vai estar lá, que o seu sangue derramado na cruz nos justifica. Então isso aí eu acho que a gente tem que, sabe, a gente tem que sempre estar se relembrando, sempre estar, como é que a gente pode dizer? A gente está meditando nessa palavra, sabe, para se fortalecer. Porque, assim, a gente sabe que o príncipe da paz, né, o Emanuel, ele vai retornar em glória. E isso é o que tem que ser o combustível desse sol. Né? O sol ele não para de brilhar, né, de jeito nenhum na galáxia. Então, assim, a gente tem que continuar como esse sol. Né? Assim, o principal é a gente se manter no alvo, né? E o nosso alvo, enquanto cristão, enquanto pessoas que creem na palavra do Senhor, enquanto os filhos de Deus, o alvo é Cristo, né? A gente tem que se manter, porque se a gente desvia, a gente não vai conseguir brilhar, né? E assim, se nós brilharmos, a gente não vai reluzir. Então, assim, quando você está em Cristo, as pessoas conseguem ver o brilho mesmo sem você ver. Né? As pessoas conseguem ver a beleza, a pessoa consegue ver o agir de Deus, ver a palavra de Deus. Então, assim, é o que a gente tem que se lembrar sempre. Né? Eu queria que vocês também abrissem a Bíblia em Filipenses 3, 12, 16. Ele fala da soberana vocação. Né? E na palavra de Deus diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo conquistando aquilo que também foi conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, né? E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus os esclarecerá. Duvidaria, andaremos de acordo com o que já alcançamos. Então, assim, Deus, né, ele sempre vai estar nos orientando. O Espírito Santo, ele ficou aqui. Né? Jesus foi, mas o Espírito Santo está aqui e ele é quem nos instrui, ele é quem nos conforta, ele é quem nos orienta. Né? Então, assim, a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer disso, né? A nossa arma, que a gente sempre fala assim, a nossa arma é a oração, é estar no secreto com o Senhor. Né? Ali ele vai falar, né? Ali ele vai tocar o nosso coração, ele vai nos mostrar realmente se nós estamos no alvo, se nós não estamos, se nós estamos brilhando a luz de Cristo, ou se nós estamos brilhando a nossa luz.
né? Nós temos que saber que nós temos o propósito aqui, que é propagar a palavra de Deus, que é fazer com que o outro conheça quem realmente é o Senhor, né? Então, assim, a gente tem que frisar isso e em nossa vida, assim, né? É como uma tatuagem assim, invisível, onde a gente sempre vai estar ali, né? No Senhor. Outra coisa que a gente, assim, é muito conhecido, uma frase, né, que a gente ouve muito, é que o sol nasceu para todos, né? Nessa hora, o sol nasceu para todos, já não é mais nós. Nessa hora, o sol nasceu para todos, o sol aí é Jesus, né? Ele nasceu para todos. Nós sabemos que ele veio para todos, né? Ele trouxe a misericórdia. Então, assim, nós precisamos, então, assim, pensar nessa dimensão e valorizar essa graça, né? Valorizar uma coisa que nos foi dada de graça, sem nós merecermos, né? Ele levou os nossos pecados lá na cruz. Ele está com a destra de Deus Pai. Então, assim, a gente sabe que ele vai voltar em glória, com olhos de fogo, né? Então, assim, isso a gente tem que se apegar e não deixar nada apagar o nosso brilho, né? Nada deixar que isso venha a nos apagar enquanto cristão, a não ver a glória de Deus, porque se a gente se esconde, como o sol fez, a gente vai perder tudo, a gente vai perder Jesus vindo, a gente vai perder o paraíso, né? Então, assim, a gente tem que se fortalecer na palavra de Deus, né? Se fortalecendo na palavra de Deus, esse sol ele não vai deixar de brilhar. Nem nos momentos mais difíceis nós vamos deixar de brilhar, né? Então, assim, eu peço que vocês que vocês vejam, vocês tristes, vocês se imaginem o sol, né? E a função do sol. Nós sabemos que as plantas dependem do sol, nós dependemos do sol, né? Tudo que foi feito aqui por Deus, a gente sabe que tem a sua função. Então você também tem a sua função. Você é importante para Deus, né? Nós queremos, assim, fazer com que você pense que você também está nesse plano de Deus, né? Não, Jesus ele veio, ele fez o plano para nos salvar, mas nós também estamos incluídos nesse plano e nós não podemos nos apagar, né? Eu quero finalizar assim com Eclesiastes 1, versículo 5, onde reafirma, né? Ele fala assim: e nasce o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. E nós vamos ser assim, nós vamos nascer como o sol. Nós às vezes precisamos nos pôr, mas não deixar que a luz ela apague. A gente se põe, a gente descansa no Senhor, né? E a gente volta ao seu lugar e a gente volta a nascer de novo. E um dia a gente vai estar onde realmente foi gerado, que é na eternidade, né? Então, assim, é isso que eu vim trazer assim para vocês, trazer a palavra de Deus, o quanto Deus ele é maravilhoso, né? O quanto ele na sua mensagem ele traz uma garantia de que nós vamos estar, né? Nós vamos estar em sua presença e nós vamos fazer valer, né, o que Cristo fez por nós. Então, assim, que nós não nos esqueçamos, né, desse sacrifício, que nós lembremos, que nós, né, todos os dias nasça, descanse, mas a gente vai voltar de novo e depois vai estar onde a gente veio, que é, que é com o Senhor. Então, assim, que a paz do Senhor esteja com vocês, né, que vocês não se esqueçam que vocês têm um propósito, né, que esse propósito, o Espírito Santo, ele fala a vocês. Quando a gente busca, né, quando a gente busca com todo o coração, o Espírito Santo ele vai falar a você o seu propósito. Ele vai lhe levantar em meio a muitos. Ele vai, quando você pensar em ser humilhado, você vai ser exaltado, né, e você vai ter esse brilho que só Jesus nos ensinou a ter, né, que é a sua imagem.
Tá bom? Então é isso que eu vim deixar aqui para vocês. Que o Senhor esteja com vocês e, né, Vitória deu uma força aqui pertinho. Porque... Amém. Amém. Que palavra abençoada. Que Deus abençoe assim, né? Glória vocês, a Deus. Porque Deus, Ele é demais. Yes. Olha, eu espero que você tenha ficado até aqui e tenha sido tremendamente abençoado por essa palavra. E compartilhe para que mais pessoas possam lembrar que nós temos que continuar brilhando, independentemente do que nós estamos passando. Tá bom? Deus abençoe muito e espero que nós possamos voltar aqui com nossas transmissões e mais vídeos assim dinâmicos também, né? Então comenta aqui embaixo nos comentários também, tá? E é isso, tamo junto. Falou. Deus seja com vocês. Falou.